Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Carisma Missões Global. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa com um nome muito diferente, chamado Haikley, e nós vamos falar sobre o departamento de missões dentro da igreja local, tá bom? Então fica com a gente aí. Então, gente, Haikley. Essa é a Haikley, gente. Oi! Obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Obrigada Prazer. por vir. Eu posso começar isso aqui falando que eu sou suspeita, né, Raik? Porque quando eu fui para missões, você e a Elisângela foram pessoas assim usadas por Deus para me abençoar, para estar comigo. E não apenas quando eu fui, mas na volta, depois meu pai faleceu, né? Aham. Você foi uma das pessoas que ligou para mim para perguntar como que eu estava. Oh, Jesus. Eu lembro disso, não esqueço disso. Quando eu comento às vezes sobre missões, tudo, eu falo sobre você, que não é apenas, nós precisamos da igreja para nos ajudar financeiramente. Não, não é isso. Nós precisamos de pessoas que cuidem de nós. O financeiro faz parte do cuidado, mas esse cuidado que vocês têm é algo fantástico. E eu já queria abrir com essa gratidão mesmo no coração, né? Vocês fazem parte da minha história. Amém. Anel ao Senhor toda honra. E A por Eli isso, está lá com a gente até hoje. ah, E né, se tornou assim uma missionária, uma mulher de Deus. E hoje está lá pastoreando, estudando, fazendo psicologia. Sempre com esse coração também de acolher, de socorrer, né? Que é uma coisa bem característica lá da nossa igreja. Graças a Deus por isso. então, fala um pouquinho de você, quem você qual igreja você congrega, fala um pouquinho sobre você. Eu sou Haikley. Eu estou na comunidade cristã da Zona Sul já faz 30 anos, né? Fui para lá em 91. Acho que tem até mais, né? 30, sei lá, 32, não sei. Cheguei lá em 91. E desde a minha conversão, que se deu aos 15 anos de idade, eu sempre fui muito apaixonada por missões. A vida do missionário, as revistinhas do Portas Abertas, o sofrimento dos irmãos da igreja atrás da cortina de ferro, da cortina de bambu ali na Rússia, aquilo sempre tocava muito o meu coração, de saber que eu estava num país que tinha muita liberdade e que tinha pessoas da minha idade. Eu lembro de uma história de uma moça chamada Galina, que ela tinha 18 anos, um pouco mais velha do que eu, porque eu me converti com 15, então nessa época eu devia ter uns 16, 17, e eu acompanhei a trajetória dela. Até que uma revista eu vi ela assim, bem acabada, sabe? Bem, segurar para não chorar. Esse é Eu o vi uma coração, foto né? dela e ela estava sem os dentes, e ela tinha sido solta depois de muitos anos de tortura, muitos anos de sofrimento, e eu me vendo tão jovem, tão cheia de vida, e ela ali toda acabada, sabe? E a gente amava o mesmo Deus, a gente amava o mesmo Senhor, e aquilo me tocava demais, e eu tinha muita vontade no meu coração de poder ajudar essas pessoas, de poder cuidar delas, sabe? Então, assim começou a minha trajetória. E quando eu fui para a comunidade cristã da Zona Sul, eu ficava perturbando os irmãos, porque a gente teve um missionário, e eu ficava assim, gente, o missionário vai casar, a gente podia fazer uma vaquinha para comprar uma máquina de lavar roupa. Eu sempre tentando melhorar a vida dele, assim, tipo assim, acho que ela como missionária ia gostar de ter uma máquina de lavar roupa. E fazendo campanhas para socorrer as missões, para ajudar, né? Naquela época a Jocum estava abrindo a Jocum lá acho que era o Recife. E a gente fazia campanha do tijolinho e tudo. E eu sempre com esse olhar de cuidar do missionário. Como é essa campanha do tijolinho? Aquela época antiga, cada membro da igreja tinha um valor X para comprar um tijolinho para construir aquela base missionária lá. Então eu estava sempre ali cutucando os irmãos da igreja, olha gente, vamos ajudar e tal. Aí um dia o pastor Ney me chamou e falou, irmã, eu quero que você que você abra um departamento de missões. Então surgiu do Neif, então, Sim. essa ideia. Aham. Não foi de você. Não. Ele falou, eu não sabia o que era. Eu sabia fazer do coração, mas ter uma coisa ali mais organizada, né, a igreja que eu tinha vindo chamava Missão Evangélica Ágape, ela era uma igreja de jovens, então era uma igreja super envolvida com missões, um ministério envolvido com missões. Qual que era? Missão Evangélica Ágape, que hoje é a igreja Ágape ali no Concórdia. Não.
Você foi da Tomé de Souza? Sim, Ah, não, 810. para. Ah, não. Eu me converti na Rio Grande do Sul, onde era ali a irmã Esmeralda, ela tinha o culto dela, Para. e aí ela emprestava aos sábados para a gente fazer ali, e ali eu conheci o Senhor. Nós éramos da mesma igreja. Éramos, ó, tá vendo, gente? Novidades aí, ó. Gente, Tá vendo? porque eu converti, eu fui para Tomé de Souza. Eu estava lá. O Ágape. Não, o Ágape é um celeiro, foi um celeiro. Sim, A minha base cristã. Foi o isso. E Ágape. lá em Ágape a gente respirava missões. Então eu já converti nessa questão da gente ler as revistinhas, da gente passar as noites em vigília, da gente levar equipes para o campo missionário. Eu ainda muito novinha não ia, porque eu tinha 15 anos de idade, né? Então eu fui pouco para as viagens missionárias. Mas aquele amor, aquela preocupação, né? Porque assim, eu tinha missionários meus amigos, então eu tinha um cuidado com eles, assim, de querer vê-los bem, de querer saber se eles estavam bem. Então isso já vem comigo. E o pastor Neif viu isso e chamou para a gente fazer uma coisa um pouco mais organizada, porque algumas pessoas começaram a reclamar que toda semana eu estava lá na porta, tipo assim, porque sempre tem uma necessidade. E eu acho uma alegria, né? Porque a palavra fala que mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Então, assim, eu sempre, quando eu peço uma oferta para alguém, eu fico imaginando assim, que privilégio você está tendo de abençoar. Né? Esses dias, só abrindo parênteses, eu enviei para o meu filho um pedido de oferta de um menino que precisava fazer uma cirurgia nos olhos, um filho de um missionário de 13 anos, estava perdendo a visão, e ele falou, mãe, posso enviar nos meus grupos? Eu falei, não, isso é um privilégio para você. Então, assim, a gente tem que ter essa visão do privilégio que é abençoar, contribuir. Então, assim, sempre vi isso como um privilégio. Para mim não era demérito nenhum eu estar ali na porta vendendo bala, vendendo o que fosse que o missionário trouxesse, sabe? Então, algumas pessoas acharam ruim, que estava demais, ou não gostaram. Aí ele pediu para que eu organizasse isso. E aí umas irmãs, eu fui com uns irmãos, duas, eu e uma irmã chamada Moninha, nós fomos fazer um curso com o pastor Edson Queiroz. Lembra dele? Sim. Né? E ali ele ensinou tudo, né? Foi na terceira presbiteriana um dia inteiro de aprendizado, de como montar um departamento de missões. E eu achei aquilo maravilhoso. Aí, tipo assim, tudo que eu fazia agora poderia ser feito em larga escala. Antes, o que eu fazia ali nos corredores, agora seria falado em público, para a igreja inteira participar. Então, nós fizemos altos congressos. Pastor Valdemar da Missão Cairós. Esqueci o sobrenome dele. Pastor Valdemar já foi para a Glória. Foi o primeiro que ministrou para a gente. E aí fazíamos, assim, um congresso lindo. E até hoje a gente usa o que foi ensinado lá, que é cada membro da comunidade, nós incentivamos para que ele contribua com missões. Fala Então, isso foi ensinado lá. Mas peraí. Então, uma coisa que eu vejo muito importante quando o pastor tem a visão. No caso do Neif, né? A gente conhece aí, a gente sabe, né, do coração dele. Ele chama você, ele viu algo em você, ele viu um chamado mesmo do Senhor, né? E aí ele falou assim, vamos potencializar isso. Achei isso fantástico. Eu pensei que tivesse partido de você. Não, nem sabia o que era. Ai. Eu tinha 23 anos. Eu converti aos 15. Sim. Então, sempre nesses anos foi fazendo de forma, ô irmão, ajuda aí e tal. De repente, como eu falei, vamos oficializar. Então, o pastor Neif, ele já vem de uma visão missionária, né? Ele fundou a FIAM, Fundo Internacional para Missões. Ele já tem esse coração. Então, nós temos 3 presbíteros na nossa igreja. O pastor Neif, o pastor Robert e o pastor Marley. O pastor Neif tem uma filha missionária, tem uma neta missionária. O pastor Robert tem uma filha missionária, né? E o pastor Marley, os filhos ainda não são casados, mas envolvidos na obra. Então, assim, é uma igreja que já vem com esse entendimento de que o missionário tem que ser bem cuidado, que tem que ser bem atendido, que não é uma coisa assim, se der tempo a gente divulga missões, se der tempo a gente fala, porque a comunidade é, em sua essência, uma igreja missionária. Nós estamos aonde estamos, porque o pastor Neif recebeu uma visão do Senhor de alcançar a zona sul de Belo Horizonte. Isso há 30 e poucos anos atrás. Não tinha, as igrejas que tinha na zona sul era a Batista Central, ali no Santo Antônio,
e a primeira presbiteriana. E Ah, o sim, no Ágape Alto que da Afonso veio, Pena, né, ali na Savassi. Partindo dali não tinha mais em bairro nenhum, nenhuma igreja evangélica. Entendi. Então o Senhor deu para ele uma visão de alcançar essa região. E depois que a gente foi, começou a orar, várias igrejas, hoje tem, né, Sim. várias igrejas ali na região sul, e a gente crê que foram as orações. Pastor Neive tem essa visão muito clara de não ser uma igreja fechada, sabe? É uma igreja que abre para os irmãos, dá espaço para os irmãos crescerem, para outros ministérios serem fundados. Então, nós estamos ali aos poucos fazendo aquilo que o Senhor colocou no coração do pastor Neif, né? Que é implantar ali um lugar de adoração, de comunhão, de evangelismo, onde a palavra do Senhor é pregada, onde os membros são cuidados e os missionários também, que são uma extensão da nossa igreja. Então, a gente não sai no campo para fundar uma outra comunidade cristã da Zona Sul. Né? A gente apoia o missionário naquilo que Deus colocou no coração dele para fazer. No coração do missionário. Do missionário. Então, a gente não vai, você vai implantar uma igreja ali, não. Cada igreja tem sua visão, né? A nossa, ela é essa. Deus chama o missionário e dá um encargo no coração dele. Ele apresenta para a igreja concorda, ele vai para fazer aquilo que o Senhor colocou. Então, nós temos missionários que trabalham com crianças, com moradores de rua, entendeu? Temos no sertão, temos na França. Quantos missionários vocês cuidam, assim? 18. 18. Qual foi o primeiro missionário? Nosso primeiro missionário chamava João Carlos, ele faleceu esse ano. João Carlos, Ele é que... Então, mas desculpa te cortar. Olha só, quando o João e o Rogério Santos, sim. Eles foram pro campo, eu lembro que eles ainda, na comunidade, ainda não tinha o departamento. Não tinha. E aí, como eu sou amiga do Rogério, o Rogério era muito ligado ao João, e aí nós abrimos, olha isso, eu e meus 2 sobrinhos, na minha casa, nós falamos, não, nós vamos cuidar de vocês. E começamos a cuidar do João e do Rogério. Então, nós íamos buscar as ofertas, nós mandávamos as cartas. Na época, já tinha... Não, na época, acho que começou o computador, acho que surgiu o computador nessa época. A lenha, né? A lenha. E aí eu lembro que até a gente não tinha. Eu não tinha condições. E aí o João e o Rogério, eles se uniram, compraram um computador daquele, né, gente? Compraram um computador para a gente poder trabalhar. Então, nós imprimíamos as cartas, levávamos. Era isso. E eu lembro, Raika, que aí chegou o momento que o João falou com a gente, olha, agora vocês não precisam mais, porque a comunidade Zona Sul me abraçou. Nossa! E que alegria. Foi o João o primeiro. O primeiro. E aí, dentro de tudo que você aprendeu nesse congresso, nesse curso, como que foi o passo a passo para implantar, para aplicar tudo que vocês aprenderam? Vamos falar com o João, porque foi o primeiro. Como que foi? O passo a passo mesmo. A gente começou entendendo que primeiro a visão precisava ser passada para a igreja. Entendeu? Então a gente passou a visão para a igreja, já fizemos um congresso nos moldes que o pastor Edson Queiroz ensinava, que era para ter esse desafio de cada membro adotar um missionário financeiramente, em oração, né? Quando o missionário viesse, convidasse para um café, né? De tentar trazer o missionário para mais perto. Aí montamos, marcamos da gente ter encontros semanais do Departamento de Missões e a gente começou algo que existe antes do departamento se estabelecer na comunidade, que era a intercessão. Eu sabia que a oração era muito importante para missões. Então eu chamava umas irmãs e falava, vamos orar pelo João, vamos ler a cartinha dele. Tinha um outro missionário que era da Indonésia, eu falava, vamos ler a cartinha dele. Então a cartinha da Indonésia levava 4 meses para chegar. Então quando chegava aquela cartinha era algo muito precioso. Então a gente reunia ali toda quinta-feira, nós reunimos e essa reunião ela existe até hoje. Toda quinta-feira, há mais de 25, 26 anos, nós estamos ali toda semana orando por missões. Mais uma vez, a constância, né? A constância. Então, toda semana os nossos missionários sabem que as orações têm subido a favor da vida deles e não é um grupo muito grande, mas é um grupo fiel que está ali toda semana buscando. Então,
estabelecemos essas coisas ali e designamos irmãos para estar cuidando desses missionários, assim, de estar um pouco mais perto. Então, não existia ainda as mídias que nós temos hoje, né? Era só o flanelógrafo, não? Como é que chama aquele negócio? Retroprojetor, que você colocava lá aquela folha transparente, aí a gente botava a foto do missionário. Eu não lembro. Colocava a foto do missionário ali e ia uma irmã ou um irmão falar, olha, estou aqui representando o João. O João está nos Estados Unidos, o João está na Espanha, o João está no Nordeste. Onde ele estava, a gente estava ali falando. Ele fez isso, isso e isso. Pediu oração porque ele está doente, pediu oração não sei o quê. Então, assim, era uma forma da gente trazer aquele irmão que estava lá longe, que não tinha, o telefonema era tudo muito caro, os interurbanos eram muito caros. Nossa, interurbano. Então, a gente trazia, né, para mais perto dessa forma, linkando esse irmão a uma pessoa aqui que respondia por ele, né? Então, era feito dessa forma e a igreja foi acostumando, as pessoas foram convertendo e elas já foram entendendo que elas têm que ofertar e fazer a oferta de missões. Já é uma coisa, eu achei muito linda, uma pessoa que eu consolidei, chegou, olha, já dei meu dízimo, fiz minha oferta missionária, eu achei aquilo tão legal, porque ficou tão natural, de tanto ela ouvir a gente falar e fazer o nosso culto que a gente faz de 6 em 6 meses, pedindo às pessoas para renovarem o compromisso com missões. Então, foi muito legal ver que alguém que estava entrando tão recente na fé já estava abraçando a causa missionária. Então, é legal demais. E aí você montou uma equipe para trabalhar com você ou essas senhoras foi assim aleatório? Ou você montou mesmo uma equipe? Montamos uma equipe. A gente chamou as pessoas que tinham interesse, que queriam trabalhar conosco, e foram passando várias pessoas, né? Desse início, só eu permaneço. Mas passaram muitas pessoas boas, muito, por exemplo... A gente teve a Elis, que liderou um tempo, o Léo Paulino, que liderou outro tempo, a gente teve o Oscar, que liderou um tempo. Então, as pessoas foram passando, né? Ficavam X anos, outros anos, aí vai para o campo, mudam. Então, foi passando essas pessoas. E sempre tem um grupo ali. E a gente sempre teve a liderança do nosso presbítero. Então, a gente, uma época, para que eles pudessem se envolver mais, nós colocávamos durante um ano. Um dos presbíteros era o nosso líder. Era uma então, forma... Esses 3 pastores hoje, um deles é líder do... Sim, hoje é o pastor Marley já efetivado, para sempre. Vamos colocar assim, entendeu? Porque estava difícil a cada ano ter Marley um ali fez rodando. carisma. Fez carisma, Eu lembro. é. Isso que eu tô falando é o Marley. E a É o esposa. Marley. Sim, ele está lá com a gente. Gracinha. E uma vez eu ouvi uma frase que marcou a minha vida. Marcou a minha vida assim para sempre. Estava assim, ó, se o seu pastor não entende de missões, não critique. Ore por ele. E aquilo para mim foi... Eu falei, gente, é isso mesmo. Às vezes a gente vai em congresso de missões, a gente recebe, a gente chega empolgado com missões, chega assim com o coração transbordando, mas não traz um livro para o pastor. Não paga um congresso para o pastor ir. O pastor nunca foi. E as pessoas querem que o pastor entenda, ele chega lá com o coração pulsando, uma igreja que não entende nada de missões, né? Uma igreja, às vezes, que não conhece missões. Então, já é um toque. Os irmãos voltam, né, todo ali querendo falar de janela 1040 e o pastor está lá preocupado com o membro da igreja que está com problema, o outro que está na falta de dinheiro, tal, e o outro ainda chega e quer pôr mais peso. Então, assim, o melhor, orar por esse pastor e alimentá-lo com livros, alimentá-lo com, pastor, nós vamos pagar um congresso para o senhor ir. Que ele vai se apaixonar, não tem jeito, que é obra de Deus, é reino de Deus, é o evangelho sendo pregado, né? Até os confins da terra. No nosso lema lá na comunidade é implantação do reino de Deus, da Zona Sul, que é onde nós estamos, até os confins da terra. Então, onde tiver gente querendo ir, implantar o evangelho, a gente está ali para apoiar e tudo. Então é isso, a gente tem que pegar o pastor, legal, e muni-lo de tudo aquilo que às vezes a gente tem, que vem com facilidade, porque você já está naquele meio, né? Você conhece ali todo mundo, mas o seu pastor não. Então, a gente faz isso, né? Porque o pastor está olhando tantas outras coisas, né? Então, assim, esses dias a gente teve um jantar para missionários. Eu convidei o pastor Neif. E ele foi. Por quê? Porque ele vai ver, né, as coisas que a gente faz fora da comunidade, que é um ministério que eu sirvo, que é o Sim Minas.
Então ele está ali, ele tem a oportunidade de encontrar o tio Pedro, que já esteve aqui, encontrar outros missionários, encontrar o pastor Pontes, da Igreja Metodista Central, que cedeu o espaço para a gente de forma assim maravilhosa. São as parcerias que a gente vai fazendo ao longo da vida, então nós não podemos privar a nossa liderança, os nossos pastores, de estar nesses lugares. Então, às vezes, é hora de você abrir mão um pouco, de investir na vida do seu pastor, para que ele possa também alcançar aquilo que você já alcançou, né, da parte do Senhor. E você nunca teve vontade de estar no campo? Não. Não. Nunca. Nunca, mas em tempo algum. É incrível, chamado né? mesmo, né? Nunca. Eu não sou uma missionária frustrada. Eu sou uma missionária que sempre soube o lugar onde eu tinha que estar. Eu sempre, desde que eu me converti, o meu foco era: eu preciso cuidar do missionário. Eu quero um dia ir lá no campo visitá-lo. Eu quero estar com ele para saber dele. Eu nunca tive, eu vou ganhar os pequeninos. Eu vou para tal. Nunca quis ir para lugar nenhum. Então, assim, eu sou missionária de base, que faço o máximo que eu posso, lógico, com as minhas falhas de tempo, de tudo, para estar cuidando dos nossos, para que não falte para eles, para que eles tenham, para que tenham um mínimo de assistência. E a gente socorre não só os missionários da nossa igreja, mas, através do SIM, a gente socorre vários outros missionários. O que é esse? Fala para a gente sobre o SIM. O SIM é o cuidado integral do missionário, né? O SIM Minas. Existe o SIM Brasil, e aí teve uma reunião, a Flávia Botrel, que é a esposa do Paulo Botrel, que, quem ama missões aqui já sabe quem são. Batista Central, né? Ela foi num congresso lá em São Paulo e chegou lá, das 17 pessoas que foram, 9 eram de Minas. Aí ela falou, gente, a gente saiu lá de Belo Horizonte para se conhecer aqui num quarto de hotel. Olha, você é de Minas, você é de Minas, você é de Minas. Vamos fazer o Sim Minas. E assim surgiu o Sim Minas. E o que é o Sim Minas? A gente pega todo missionário que chega e nos procura através das redes sociais, @Simminas, do nosso Instagram, do nosso site, procura a gente aí no site, temos um site muito legal, simminas.com.br. CIM de mamãe. CIM, Cuidado Integral do Missionário. Então, nós levamos esse missionário. Muitas vezes o missionário chega, ele só quer falar. Ele quer ser ouvido. Ele quer que alguém sente, igual nós duas estamos aqui, batendo esse papo gostoso, toma um café com ele, ouça, E ali a gente faz uma triagem, Nós temos conselheiras que fazem uma triagem para falar, olha, a Bia está precisando, ela só precisava desabafar. Nessa triagem a gente fala, olha, ela está precisando de um psicólogo. Olha, o caso ali já é psiquiátrico e é mais grave. Então, Deus já nos usou muito, até para salvar uma vida de um missionário que estava tendo uma malária muito perigosa, e a gente consultou uma médica e ela falou, corre com ele agora para o hospital. Agora. E ele foi lá para Eduardo de Menezes e foi salvo, porque houve uma urgência. A gente ligou e falou, é agora. E ela falou, não espera nada, pelos sintomas que a gente passou para ela. Então é ter esse olhar. O meu sonho, o meu desejo era que o Sim Minas não existisse mais. Que cada igreja pudesse ter esse olhar pelo seu missionário. Amém. Que ele não precisasse nos procurar, para ter férias. Que ele não precisasse procurar a gente para ter um médico. Porque eles vêm, a maioria não tem um plano de saúde. Então tem que contar com o SUS. O caso desse irmão era grave. Como que ele vai esperar uma consulta pelo SUS, que é uma bênção, mas demora 3 meses, demora 2 meses, Não é uma coisa assim rápida. Precisava de alguém para dar uma olhada nele e falar, corre. Então ele foi salvo pelo Senhor Jesus, claro, mas por causa da urgência. Mas Deus nos usa as pessoas. O Senhor deu a terra aos filhos dos homens. Isso. Então, quando cada igreja começar a entender melhor o seu missionário, cuidar dele, dar um salário digno, ter esse olhar de zelo, aí não precisa ter o sim. Por quê? Porque a igreja vai entender que o missionário, quando vem de férias, são férias, ele precisa de descanso, sabe? E às vezes a igreja não entende, fala, o missionário está vindo, enche a agenda dele, de apresentação, de pregação, e ele tem que viajar para levantar recursos, então ele fica no Brasil 3 meses e volta mais esgotado do que ele estava. Por quê? Porque não houve esse olhar. Então sim, tem esse olhar de
Um exemplo bobo. Às vezes o missionário, a gente fala, nós vamos arrumar para você férias na praia. Aí ela fala, não, pelo amor de Deus, eu moro na roça aqui na praia. Estava lá na África, só tinha praia. Eu quero shopping. Eu quero shopping, eu quero ar-condicionado, eu quero gente, eu quero ver gente. Então a gente fala, ixi, a gente já estava fazendo besteira, né? Então a gente tem que ter esse olhar de cuidado, assim. É aquilo que Jesus falou, o que você quer que eu te faça? O que você está querendo? Eu estava achando que praia era a melhor coisa para um outro missionário. Ele falou, nossa, eu quero roça. Ele queria roça. Às vezes praia é melhor para mim. Ele queria roça. E aí a gente colocou ele numa fazenda, e que mal pegava o sinal do celular, mas uma fazenda boa. Ele ficou todo feliz, tinha lá um lugarzinho para ele pescar, e para ele foi vida, né? Foi vida. Então o campo não é fácil. Não, agora o difícil, esses dias uma pessoa me ligou para mim fazer uma pesquisa comigo de missões, que ela está fazendo a tese dela, falou, qual que é a sua maior dificuldade com seus missionários? Eu falei, fazê-los descansar. Aí ela ficou, não é possível. Eu falei, porque eles entram num ritmo tão, sabe, eu preciso fazer, que é a coisa mais difícil na nossa igreja, viu, gente, da minha igreja, é fazer os nossos missionários descansar, porque a gente quer oferecer para eles, né, esse descanso, eles não aceitam. Então, é a nossa luta, levar para o oásis, levar para tirar férias mesmo aqui na Serra do Cipó, é amarrado às vezes que vai. É mesmo. Então, a parte do missionário também, a nossa parte, né? A gente precisa... Eu falo por mim. Olha, eu estou sendo sincera, Raik, se eu soubesse sobre o sim, né, quando eu vim na morte do meu pai, eu teria procurado vocês. Eu não sabia. Porque eu precisava de ajuda. Mas não sabia que precisava de ajuda também. Quanto tempo seu pai faleceu? Tem 14 anos já. A gente tem só... Acho que agora vamos fazer 12. Então não existia. E vocês já pensaram, o sim, tá? Vocês como equipe, vamos dizer assim, do sim, ir para as igrejas para implantar isso, para que aí esse sim possa desaparecer? Entende? Lucas 10, 2. Nossa. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que envie mais trabalho. Essa tem sido a minha oração desde outubro do ano passado. Todos os dias, 10 horas e 2 minutos, o despertador toca. Senhor, envia missionário. Envia. Mas você sabe que a Jocum está com esse projeto? Não. O tio Pedro veio aqui e falou. Eles estão. Rogai, 10 horas e 2 minutos. Todo mundo para. Eu paro todos os dias. 10 horas, o Senhor levanta. Então, assim, o sim é composto por... Agora a gente está, acho que, com 9 pessoas. Mas até um mês atrás, éramos só 7. E todos os 7 já fazem... Cada um já faz 3 coisas. Então, assim, aquele negócio dentro das igrejas. Então, a gente não tem mais braço. No papel a gente coloca visitar as igrejas, ir lá, explicar, pedir até apoio, porque a gente não tem um apoio financeiro. Porque nós estamos cuidando do missionário daquela igreja. Então, nada mais justo que eles pudessem nos apoiar, né, financeiramente. Então, tudo que a gente faz no SIM, né, esse jantar que eu te falei que a gente fez recente, todas essas questões aí dos passeios, é tudo oferta, doação de outros irmãos. Mas as igrejas ainda não têm nem, tirando a comunidade, a 8ª, que nos apoiam financeiramente, quando a gente precisa e tudo, as outras nos apoiam doando mão de obra, mas a gente não tem efetivamente assim, igrejas apoiando, como deveria ser feito, porque a gente cuida dos missionários dessas igrejas. Então, nós não temos braço para ir mais do que a gente consegue, porque todos nós somos pastores, conselheiros, psicólogos, todo mundo já é sobrecarregado. Então, nós precisamos que Deus traga mais pessoas que, de repente, possam ir até as igrejas apresentando o sim. Mas, para isso, ela precisa ter uma caminhada com a gente, para entender o que ela está fazendo e entender esse nosso coração de trabalhar crendo que a recompensa vem do Senhor. Para ter o mesmo coração, a mesma visão, então, né? Porque não adianta, senão entra um elemento ali que não vai entender, sabe? Esse cuidado que a gente tem e vai querer, às vezes, desvirtuar aquilo que está tão bonito, que é uma equipe que trabalha super bem, assim. Cada um entendendo a limitação de tempo do outro, mas a gente está sempre juntos aí. Tem um lugar, que não sei, já fazendo a propaganda aqui, né? Tem um lugar chamado Via SP. Você já ouviu falar?
Uhum. via SPE. Sim, são nossos parceiros. Ah, o De senhor Lin, SPE, né? do Ation, conhecer como Ation, é Ation. Lin, né? Mas é o Isso. Ation. Ele Isso. esteve no nosso jantar, Ótimo. apresentou o Via SPE, apresentou o Oasis, porque são Isso. todos parceiros ali do Sim Minas, porque tudo, gente, junta dentro daquela coisa assim, é para cuidar do missionário, Sim. entendeu? É para dar o suporte. Então, o Ation já cedeu uma casa que ele tem para o missionário descansar, sabe? Então, isso é muito lindo de se ver. Sim. Então, nós levamos muitos missionários para ficar no Via SPE. Porque lá é um refúgio de missionários. Sim. Ele foi construído para que os missionários pudessem ir se refugiar. Uhum. E eu fiquei ali uns É? dias, Agora, em abril, né? Fiquei 23 dias ali com a minha mãe, né? Sim. Situação que aconteceu. E o Cláudio, que é o administrador, junto com a esposa, e o senhor Lin também, com a Joyce, né? A esposa dele. Assim, eu fiquei lá, mas não sabia que era um refúgio de missionários. Olha isso. Sério? Eu fiquei lá por outra situação. E depois, na conversa, eles falaram assim, que é um refúgio de missionários. Eu falei, então eu sei por que eu estou aqui. E é incrível, porque Deus é maravilhoso, como ele age, como Deus age naquele lugar. Porque ali tem o oásis, que aí trabalha, né? Tem a questão psicológica, os cuidados, né? Para o missionário. Mas eu não tive nada disso, eu estava simplesmente hospedada ali com a minha mãe. Mas o Senhor, nossa, como ele cuidou de mim nesses 23 dias. Ali realmente é um lugar do Senhor. E a gente entra, sente uma paz, não sabe o motivo, né? Depois você vai saber falar, porque o lugar é apresentado ao Senhor, é consagrado ao Senhor, desde que eu conheço o Ation, o desejo dele de fazer daquela área alguma coisa que ele não sabia o que era, sabe? Ele sempre, às vezes, falava comigo, ai, né? Eu apresentei algumas coisas assim, e ele falava, não é isso ainda. Aí um dia, quando eu vi, já era o Via, eu sempre era na Esper, né? O Via Esper, que é de esperança, e tá lá, e agora abrigando o Oásis, então quem puder, gente, faça o Oásis, é uma bênção, sabe? Eu vou fazer agora, vou ficar lá os 12 dias descansando e recebendo de Deus, e é algo que a gente precisa quebrar nos nossos dias, né? Essa questão que a gente, assim, trabalha demais, tem pouco tempo para solitude, né? Então eu vou lá porque eu preciso aprender isso também. Estou falando aqui de coisas que eu também trabalho demais, mas preciso aprender esse descanso aí. Bom, gente, não demais. Já acabou? Não. Ah, Assim, vocês têm mais alguma coisa sobre o cuidado do missionário que você queria acrescentar para a gente? Ou que você gostaria de falar para a igreja, sabe? Ô, Raik, é o meu coração também, né? Poxa, que esse canal, esse podcast seja um momento para que as pessoas assistam e que Deus toque no coração, porque a igreja precisa abraçar os seus missionários. Eu lembro, contar isso, que algo que me marcou muito, antes do João e do Rogério, que eu te falei, eu cuidei de um casal. Eles foram para os Estados Unidos e eles falaram, Bia, você pode cuidar das nossas coisas? Eu falei, posso, porque é uma ponte, né? Na verdade, vocês são uma ponte para nós, né? E não apenas o cuidado, mas a ponte também entre os mantenedores, essa ponte da igreja e conosco. Então, eu falei, não, eu posso, sem problema nenhum. E a igreja estava mantendo esse caso por um bom tempo. E eu fazendo todos os trâmites aí. Até que chegou um momento que a igreja passou por um momento difícil. Primeira coisa já sei o final da história, né? Primeira coisa, não vou dizer a primeira coisa, mas uma das coisas que eles cortaram foi o sustento desse casal. E eu lembro de uma carta que ele me escreveu, ele falou assim, chora, assim, ele escreveu, estou chorando. Ele falou assim, a minha esposa não tem, eu não tenho dinheiro, que é o marido, para comprar absorvente para minha esposa. E eu não sei o que fazer, porque nós ficamos aqui totalmente sozinhos. E não sabemos o que fazer, não temos como voltar, não temos como ficar, e não tinha dinheiro. Não podia voltar para o Brasil, não podia continuar lá, sabe assim? E foi um momento assim, que eu chorei junto e fui direto na liderança, direto com todo o meu jeito delicado de ser. E falei com eles, falei, vocês estão fazendo errado. Não é assim, são pessoas.
Não é um objeto que você mandou para os Estados Unidos, não, são pessoas com necessidades que precisam de ser cuidadas. E foi muito complicado. E aquilo moveu muito meu coração, sabe? Bom, mas eu acho que as igrejas precisam entender isso. Mas eu vejo, é o Senhor que precisa mover o coração, né? Então, o que você poderia falar, assim, para os pastores ou para os líderes, sabe? Que eles, não sei, uma palavra, ou de exortação, ou de incentivo, alguma coisa. Uma coisa sempre me intrigou é por que que as pessoas querem que o escritório do pastor tenha carpete, que antigamente era carpete, que era o chique. Ar-condicionado, tenha tudo bonitinho, e às vezes o missionário vem numa situação que eu olhava assim e falava, gente, não é possível. O cara sai bonito, volta detonado, sabe? Então, assim, a igreja precisa entender que o missionário que está lá, ele é uma extensão do corpo, ele continua sendo membro daquela igreja. Então, assim, se a igreja fez um compromisso com ele, ela tem que honrar esse compromisso em primeiro lugar. Primeiro lugar, por quê? Porque o testemunho que ele dá lá fora vai refletir em muitas vidas que não conhecem o Senhor. Então, às vezes, o missionário está lá fora, o nome dele está sujo, ele compra na vendinha, ele não paga, ele é aquele que não tem dinheiro para suprir uma necessidade mínima da esposa, e isso externaliza na alegria dele, no pregar o evangelho. Então, a gente tem que ter essa questão, assim, de, tipo assim, eu gostaria que o meu filho fosse tratado da forma como eu tento tratar os nossos missionários. Então, que os pastores, a igreja pudesse pensar assim, e se fosse o meu filho? E dar essa dignidade. Eu acho que já passou dessa fase, né, de missionário ser pedinte, missionário usar roupa usada, missionário não ter férias. Acho que a igreja brasileira já andou, eu espero, né, irmã da igreja, que já tem andado nisso, a ponto de a gente olhar hoje e falar, filho, olha, tem aqui medicina, arquitetura, missões, odonto. Eu falava, vou fazer missões. Ai, que bênção! E não ser mais aquele tragédia de vai passar fome, vai passar frio, coitado, fez a pior escolha possível. Então, assim, o meu sonho é que a igreja ou os pais fizessem a mesma festa que eles fazem quando o filho fala que passou em medicina, sabe? Que quando eles falassem, eu quero fazer missões, o pai pudesse falar, que orgulho. Meu filho não vai passar aperto, não vai passar fome, ele não vai passar necessidade, porque eu sei que a minha igreja vai suprir. Acima de tudo, o Senhor vai suprir. Mas o dinheiro, o recurso para missões está dentro do bolso da igreja. Eu acho que se Deus fizesse chover dinheiro para o missionário, eu sempre falava com o Senhor ia ser vergonhoso demais para a gente. O Senhor tem que fazer chover dinheiro porque o Senhor não foi capaz de achar esse dinheiro dentro do nosso bolso, né? Então, assim, mais bem-aventurada é a igreja que cuida do que o missionário que está precisando ser cuidado. Então, assim, que isso pudesse ser motivo de orgulho e que esse missionário pudesse ser olhado com honra e não assim, mas olha onde é que ele está morando. Sabe? Que a casa dele seja boa, que o carro dele seja digno. Então, a gente tem que ter esse olhar. Eu saí uma vez para visitar um missionário que não era da nossa igreja. E aí a gente levou um recurso. Eu falei, olha, ele morava em Fortaleza. Eu falei, vou levá-los ao Beach Park. E aí eu saí da cidadezinha do interior que eu estava e fui visitar esse missionário. Chegando lá, eu entrei na casa dele e as roupas eram em caixas. O colchão era no chão, não tinha guarda-roupa, e eu com uma grana boa para levar 6 pessoas ao Beach Park, que era uma coisa, eu acho uma coisa cara. Mas eu escolhi o que eu achava que ia ser muito legal para eles, assim, no Beach Park, que é uma coisa, né, de, sei lá, de rico. Aí eu liguei aqui para minha liderança e falei, olha, não tem jeito. O Beach Park vai ser transformado em guarda-roupa, cama, tudo aquilo que eles precisam, sabe? E assim, era um casal já com filhos adultos, que estavam há muitos anos no campo. Né? E eu conversava sempre com eles, eu não sabia dessa história. Então, até hoje a gente faz isso, a gente vai no lugar, olha, e né, o Lucão que tá com a gente olhou e falou, mano, o casal aqui não tem mesa não. Eu falei, sério? E eles não reclamam, sabe? Por quê? Porque assim, sabe que tá de boa, dá para tomar o café aqui, a gente improvisa uma mesa e tal, mas gente que chega de fora, você fala, desculpa, bati aqui, não tem uma mesa? Não, precisam sim, ter uma mesa boa, os filhos precisam dormir bem. Então assim, que a igreja brasileira possa cuidar dos seus missionários, sabe, dar a eles a importância que eles têm para o Senhor, para o reino de Deus,
para o avanço do reino, não ficar só assim, tudo para nós e nada, e olhar o missionário como tadinho, né? Resolveu fazer missões, ô dó. Então, assim, que cada igreja possa honrar o seu missionário, amar, cuidar deles, dar direito a férias, descanso, cuidar dos médicos, fazer um check-up, pagar um plano de saúde, uma aposentadoria, tantas coisas que a gente tem que olhar ainda na área de missões, sabe? Esse cuidado com a aposentadoria, esse cuidado com o futuro desse missionário que abriu mão de tudo, foi para o campo. Sabe, a igreja precisa pagar a aposentadoria dele, sabe? Para quando chegar, ter uma aposentadoria, ter aonde repousar. Então, tem coisas demais ainda que a igreja brasileira está caminhando. Muita coisa já andou, mas eu creio que muita coisa ainda tem para ser melhorada. Obrigada. Nada, querida. Muito obrigada pelo seu coração, né? O coração da comunidade Zona Sul, do pastor Ney, do Marley, pastor Marley, né? Que estudou com a gente. Verdade. Ô, Raik, obrigada. Precisamos Obrigada também. Não, foi muito edificante. É assim, eu estou aqui e pensando, né? A gente fica conversando e fico pensando quantos e quantos... Não vou chorar. Quantos e quantos anos, assim, da minha vida, eu fiquei pensando que eu queria fazer essas coisas. Mas eu nunca imaginei que seria desse jeito. Você quer cuidar, você quer fazer missões, tudo, mas você não sabe como. E de repente Deus abre essa porta de um podcast que a gente não sabe onde vai chegar, a gente não tem noção, mas a gente sabe que Deus está por detrás de tudo isso e que Deus está fazendo. Né? Tudo no controle dele. Né? E ele vai mostrando as coisas para a gente aos poucos, senão a gente assusta. Né? Verdade. Senão a gente assusta. Mais uma vez, obrigada. Deus continue te abençoando e conservando esse coração maravilhoso. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. E é isso, gente. Um beijo com lágrimas para vocês e que o Senhor tenha falado ao seu coração, e não apenas falado, mas que a partir de então haja uma prática de tudo isso que vocês ouviram, né? Sim. Você quer falar alguma coisa? Não. Deus abençoe todo mundo e vamos amar missões, orar por missões, que é bom demais. Amém. Beijo. Tchau, tchau.